tudo bem? Você é uma pessoa ansiosa? Você já parou para refletir se a ansiedade é uma constante na sua vida? Juntamente com a depressão, a ansiedade tem se tornado o grande mal do século XXI, o grande mal emocional do século XXI. Nós estamos vivendo tempos onde pessoas cada vez mais estão se tornando ansiosas por uma série de razões. Então vamos entender um pouquinho o que é a ansiedade, para que a gente consiga refletir ao final se é possível de alguma forma trabalharmos com isso, mexermos um pouco nessa questão de tudo isso que sentimos que vem junto com a ansiedade. Fazermos com que a ansiedade trabalhe a nosso favor e não contra nós, que é o que tem acontecido. Então vamos entender. A ansiedade, na verdade, ela é um conjunto de sensações físicas que surgem diante da iminência ou da imaginação de que algum perigo está por acontecer, que de alguma forma nós vamos correr algum perigo. Só que o que acontece? Diferente do medo, aonde a nossa preocupação, o nosso sobressalto, a nossa angústia, ela está direcionada a alguma coisa real, normalmente a ansiedade vem no sentido de coisas imaginárias. Ou seja, eu estou ansioso, mas nem sempre por algo real, algo concreto. Muitas vezes eu estou ansioso por alguma coisa que nem vai chegar a acontecer, que só existe de alguma forma dentro da minha cabeça, na minha imaginação. Então, que sintomas seriam esses? Vamos pensar. Quando nós estamos ansiosos, é comum termos tremores intensos, temos transpiração excessiva, é comum nós termos uma aceleração do nosso coração, né? A famosa taquicardia. A questão gástrica fica muito mexida, então é normal, além da dor de estômago, é normal nós termos vontade de ir ao banheiro com frequência, né? Vamos fazer o famoso número 1, número 2. Então, percebe todo esse conjunto de desequilíbrio dentro do nosso corpo, ele vem em consequência de um estado mental de alerta, e que isso faz com que o nosso corpo libere substâncias, principalmente a noradrenalina, a adrenalina, como nós conhecemos, e ela faz com que todas essas sensações, todas esses desconfortos ocorram. Mas afinal, se isso é tão ruim, por que a ansiedade ela é tão presente nas nossas vidas? Na verdade, a ansiedade ela é uma herança, vamos dizer assim, dos nossos antepassados, dos homens das cavernas. Situações distintas, mas a gente traz essa consequência dessa época. Por quê? Vamos pensar como era a vida desses homens nas cavernas. Eles estavam sempre na questão do sobreviver. Eu preciso caçar e preciso não ser caçado. Eu preciso de todas as formas me manter vivo. Então, para que isso acontecesse, eles tinham o tempo inteiro que estar em alerta. Eles tinham que, na iminência de um perigo real, ter condições físicas de ou correr ou atacar. Então, o organismo deles era bombardeado nessas situações específicas, era bombardeado de noradrenalina, para que eles estivessem prontos para o ataque ou a fuga. Ok, situações específicas. Ocorre que, como herança, nós trazemos isso, só que hoje em dia não temos mais essa questão, mais ou menos, né? Mas não temos mais essa questão da necessidade efetiva e constante do ataque e da fuga.
mas eu transferi esse estado de alerta, vamos dizer assim, para coisas que não são concretas como eram para esses homens das cavernas. Hoje, a minha ansiedade, essa necessidade que eu tenho de estar prevenido, preocupado com possíveis coisas que vão acontecer, hoje elas são muito subjetivas e elas são muito imaginárias. Falei no começo exatamente sobre isso, questões que não são reais. Eu vivo em constante ansiedade por imaginar que eu possa perder o meu emprego. Eu vivo com ansiedade por imaginar que eu possa estar sendo traído no meu relacionamento. Eu vivo ansioso por imaginar que eu tenho que corresponder a todas as expectativas que as pessoas têm de mim. Se eu estou acima do peso, eu vivo ansioso porque eu tenho que emagrecer, porque esse é o padrão de beleza. A ansiedade, ela vem como um fator complicante diante de todos esses meus medos imaginários, essas minhas preocupações, que muitas vezes não acontecem. Na grande maioria das vezes, elas não vão se concretizar. Mas eu vivo em constante alerta. Por conta de tudo que a gente vem vivendo, de como é a sociedade, das cobranças e de tudo como a gente se deixa levar, nós temos essas descargas de adrenalina e logo em seguida nós temos outra descarga de adrenalina, porque cada hora eu estou ansioso por uma coisa ou várias vezes ansioso pela mesma coisa durante o dia. E nem sempre o meu organismo ele tem condições de voltar ao equilíbrio e eu já estou com outra descarga de adrenalina. Ou seja, eu estou sempre acima do limite. Nós simplesmente vamos nos deixando levar por tudo isso. Então a proposta é exatamente essa, vamos entender o que está acontecendo conosco. Mônica, como é que eu vou fazer isso? É fácil falar. Claro que é fácil falar. Mas por outro lado, se nós não nos empenharmos em de alguma forma nos percebermos, notarmos como nós estamos e tentar de alguma forma mudar, isso não vai ter fim. Ou talvez a nossa saúde física e emocional fique comprometida exatamente por conta disso tudo. Então, me percebi ansioso? Vamos parar para refletir o que está me deixando ansioso. Lembrando de que a ansiedade é um conjunto de sensações, ela tem forçosamente por trás dela alguma emoção. Algo está gerando a minha ansiedade, ela não aparece do nada, por nada. O que está gerando a minha ansiedade? Eu não sei, deixa eu pensar um pouquinho. Olha, eu tô aqui eu acho que é porque amanhã eu tenho uma entrevista de emprego. Eu tô preocupado. Veja, a ansiedade é filha da negatividade. Vamos pensar nisso já como uma forma de identificarmos as coisas, ok? Ninguém fica ansioso por uma coisa boa que vai acontecer. Normalmente a ansiedade ela vem por conta de eu sentir que algo não vai dar certo. Então, vamos tentar identificar. Bom, eu estou ansioso por quê? A proposta de emprego, eu tenho uma entrevista amanhã, mas eu acho que não vai dar certo. Ou seja, a gente já começa com todo um conjunto de negatividades aí que vão alimentar essa ansiedade e eu vou cada vez me sentir pior. À medida em que eu percebo que eu estou ansioso por causa de X questão, vamos puxar o nosso freio de mão, respiremos. Uma das maiores aliadas no combate, ou pelo menos na tentativa de neutralização da ansiedade naquele momento, é a respiração. Puxemos a respiração, inspiremos contando até 10, seguremos a respiração, seguremos o ar nos pulmões contando até 10, soltemos o ar dos pulmões, expiremos esse ar contando até 10. Se nós conseguirmos fazer isso por umas 4, 5 vezes, ao cabo desse
tempo nós já vamos estar mais tranquilos, vamos estar um pouco menos acelerados, porque uma das grandes características da ansiedade é a aceleração dos pensamentos. Quando eu me permito respirar dessa forma, eu aquieto inclusive os meus pensamentos. E aí vamos buscar identificar, porque de novo não adianta só eu respirar, eu tenho que entender que eu tenho que identificar as causas dessa ansiedade. Quando eu conseguir fazer isso, vamos trabalhar em sentido inverso. Ou seja, se eu estou preocupado porque eu tenho uma entrevista de emprego e eu acho que não vai dar certo, vamos inverter isso, vamos jogar a nosso favor. Nós não jogamos a nosso favor em momento algum. Vamos pensar, não, vai dar certo sim, eu vou fazer o meu melhor. Em vez de nos deixarmos levar pela questão do negativo, do ruim. Vamos tentar identificar se isso que a gente está sentindo, essa ansiedade, ela é fruto do quê? De um medo real ou ele é imaginário? Eu estou preocupado porque o meu marido pode estar me traindo e eu estou ansiosa. Veja, o meu marido pode estar me traindo. Nós não sabemos efetivamente se isso está acontecendo. Quando nós conseguirmos trabalhar dessa forma, de maldição, a ansiedade com certeza vai se tornar uma bênção, porque ela vai ser de alguma forma uma ferramenta que vai permitir que eu me perceba, que eu me conheça. Por quê? Porque toda vez que eu perceber que estou ansiosa, automaticamente, veja que é claro que isso só com o tempo e com bastante empenho e esforço é que vai acontecer. Mas à medida em que eu perceber que eu estou ansiosa, eu vou puxar o meu freio de mão e falar, peraí, por que estou ansiosa? Estou preocupada com tal coisa. Preocupação é alguma coisa que está me jogando lá na frente e que eu não sei se vai acontecer ou não, ou seja, isso só está na minha cabeça, não existe um perigo real. E eu vou revendo, eu vou reformulando esses meus pensamentos e as crenças que eu carrego comigo de que eu não mereço coisas boas, que nada na minha vida vai dar certo, porque se eu tô rindo muito hoje, amanhã eu vou chorar, muita areia pro meu caminhãozinho. Todas essas crenças que a gente carrega com a gente, e carrega de monte, eu vou aos poucos trabalhando e reformulando. E com certeza nós vamos perceber que esses picos de ansiedade, eles vão se espaçando, eles vão diminuindo entre um e outro. Eu vou tendo tempo de permitir que o meu organismo volte ao equilíbrio. Eu não vou estar constantemente com o meu alerta acionado, vamos dizer assim. E aí a gente vai perceber que realmente de bênção ou de maldição, o que a ansiedade tem é aquilo que a gente vai fazer dela, ok? Vamos refletir?